Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui para tomar um café o professor Tiago Daniele. Professor, um brinde à vida, seja bem-vindo ao Viver Mais. Professor Tiago Daniele, profissional da área de Educação Física e também professor do curso de Educação Física da Unifor. Isso. Professor, então vamos começar falando do curso de Educação Física. O que é preciso para ser um profissional dessa área? Hoje a Universidade de Fortaleza ela vem baseando o seu currículo em cima de competências para que o profissional consiga ser formado, ser instruído em diversas áreas. Hoje nós conseguimos ter profissionais de educação física na área escolar, no esporte de alto rendimento, voltados para a saúde e também para a gestão. O campo é bastante amplo na nossa sociedade atualmente, uma das áreas que mais cresce, a busca pela saúde nos diversos campos da educação física, desde a escola até o alto rendimento também. Interessante quando você fala, professor, da abrangência, porque quando a gente fala do profissional de educação física, a gente deduz, imagina que é só aquele que está dentro da academia, fazendo exercícios, mas não, ele pode atuar em outras áreas. A gente tem hoje uma nova regulamentação que permite o profissional atuar também na área hospitalar, por exemplo, na reabilitação junto com outros profissionais. Com fisioterapeuta, Exato, por exemplo. Com terapeuta ocupacional. E há uma área mais ampla, uma intervenção mais completa para o paciente, para o indivíduo, para o cliente também. Quer dizer que o educador não usa mais esse termo, né? Porque mudou também. Agora não é mais educador físico, por favor. O termo correto é profissional de educação física. Quando eu falar com alguém que é formado em educação física, eu tenho que me referir como profissional de educação física. Isso. Então, ele atua dentro do hospital? Também. Como especificamente, por exemplo, na atenção primária, o profissional de educação física pode atuar com grupos de ginástica, grupos de caminhada, grupos de corrida, orientações em saúde, como também na reabilitação. Temos alguns hospitais aqui em Fortaleza em que o paciente ele passa pelo médico, acompanha até um processo do final do tratamento, entra com a intervenção do fisioterapeuta e após isso a reabilitação com o exercício físico. É um progresso contínuo para que ele consiga ter uma cura restabelecida e uma formação completa, uma mudança comportamental, uma mudança para a prática de saúde. Tá, quando o senhor não, você, né, tão jovem, o professor Tiago, fala do profissional de educação física na escola, no início, naquela primeira fase da escola, como é a atuação dele na escola? Vários estudos recentes apontam também que essa criança que pratica atividade física na escola se torna um adulto mais saudável. O que tem contato com a atividade física, com a orientação nutricional, com a vida mais saudável no ambiente escolar de formação, desde a primeira infância até a fase mais avançada, torna-se um adulto mais saudável, consequentemente com menos doenças, menos gastos públicos e até mesmo menos comprometimentos com a saúde. Tá, nós vamos já falar dessa questão da importância da atividade física nessa fase, na maturidade, porque eu quero voltar para a questão do curso. Professor Tiago, são quantos anos para se tornar um profissional de educação física? Atualmente, o curso de educação física ele é dividido em duas modalidades. A licenciatura, aquele que deseja entrar na área escolar, e o bacharelado, que deseja atuar na área chamada não formal, como que envolve esporte de alto rendimento, academia, treinamento individualizado, funcional, pilates, dentre outras áreas. Hoje nós temos um curso de formação em 4 anos. São 4 anos, o aluno entra no curso de graduação e pode finalizar o curso com as duas modalidades. Não formando-se em 8 anos, mas em 5 anos e meio, porque uma parte das disciplinas são em comum. Ele começa o curso em Educação Física e após vivenciar, conhecer, passar por diversas experiências dentro da universidade, ele começa a criar as suas afinidades e finaliza com aquela modalidade que assim desejar. Caso queira complementar posteriormente, ele consegue fazer na própria universidade também. A gente começou aqui, você falou que hoje é uma área bastante procurada, né? Qual é o perfil de quem busca esse curso? O que é necessário
digamos assim, de pré-requisito para conseguir fechar esses 4 anos e ter esse diploma, professor? Por muito tempo se pensava que para ser um profissional de educação física tinha que ser aquele expert, aquele esportista, aquele indivíduo que conseguia executar magro, né? com exímia perfeição um exercício. Hoje nós temos diversos tipos de aluno. Hoje o aluno que vem para a universidade está com um leque muito diversificado. Temos alunos com segunda graduação, alunos com a idade mais avançada, alunos muito novos. Então a gente tem uma grande quantidade de diferentes tipos de pessoas que gostam da prática do exercício físico, querem se aperfeiçoar. Temos ex-atletas, temos um grande público dentro desse novo momento que as universidades vêm tendo dentro da sua atual realidade. Tem que ter vocação, então. Vocação de cuidar, de gostar de atuar com o outro, de ter empatia com o outro. Isso é fundamental na hora da educação física. Aprender a cuidar. E na universidade nós temos muito isso também. Aprender a cuidar. Isso é muito interessante. Tem alguma cadeira voltada para essa questão do humanismo na profissão? Na universidade, nós temos um currículo baseado por competências, como comentei, e nós trabalhamos com fatores que vão intercalando esses fatores atitudinais, esses valores de formação, que vão desde o início do semestre. O aluno em educação física, ao entrar na graduação, já começa a entrar em contato com a própria comunidade. Temos um campo de estágio muito vasto, onde ele, desde o começo da sua graduação, começa a aprender a lidar, desde idosos, como grupos que temos na universidade, crianças com deficiências, atletas de alto rendimento, atletas universitários. Então ele aprende a cuidar desses diversos tipos de públicos. Porque, assim, voltando para a questão vocacional, de quem eu já vi pessoas, digamos assim, fora do peso, vamos usar esse termo, e dizer, eu gostaria muito de fazer educação física, mas eu estou acima do meu peso, será que eu vou ser aceita? Vou sofrer bullying? Mas não, tem que desmistificar isso. Se você tem vocação, nada impede, né, professor Tiago? Certamente a gente leva muito essa ideia para o aluno de educação física hoje em dia, de aprender a lidar com os diversos tipos de corpos que temos e encontramos na sociedade, e aprender com que aquela pessoa sinta-se bem. É o que muito falamos sobre a imagem corporal. Trazer essa ideia de autoaceitação também. Isso vem mudando bastante hoje em dia. Exatamente. A forma da linguagem também, a gente tem que ter muito receio, muito cuidado para não estar agredindo a outra pessoa. Às vezes não é por querer, né? Inconscientemente a gente comete alguns equívocos. Isso também é muito claro durante o curso? Sim, a gente vê muito esses conceitos pré-estabelecidos, que o aluno ele vai tendo essa condição. Então a Unifor ela nos dá essa possibilidade, o docente da universidade consegue ter condições de estruturação, tanto de alunos com determinadas deficiências, dificuldades, até mesmo esses com alguns tipos de preconceitos já arraigados, vindos da sociedade, que temos muito suporte para aprender também a lidar com situações mais complicadas e formar e fazê-los enxergar o mundo de forma diferente, esse cliente, esse aluno, esse paciente que ele irá atender futuramente. Mas você falou na questão do educador físico para o idoso, e a gente vai falar quais são as atividades essenciais, necessárias, que a pessoa em qualquer idade pode praticar no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil.
vez mais de volta, hoje aqui tomando o nosso café com um profissional de educação física. Aprendi, viu, professor? Agora é profissional de educação física. E eu deixei lá no bloco anterior, a partir de que idade se deve praticar uma atividade física, professor? Para a gente chegar à longevidade de forma saudável, sem ficar muito limitado. Essa questão já foi bastante debatida e cada vez mais se tem certeza que a prática de atividade física, o exercício físico, não há idade mínima para se iniciar e não há idade máxima para se terminar. A prática deve ser constante. Hoje em dia, temos atividades físicas para crianças, para adultos e especialmente para idosos. A população ela vem envelhecendo bastante e é uma necessidade fundamental de tratar o exercício físico para esse grupo especialmente. E esse grupo especialmente, tem alguma atividade que é mais direcionada? Tem o profissional que é especializado para essa faixa de idade? Nós temos diversas especificidades. Aquilo que o idoso necessita não é o mesmo que uma criança necessita. Então, cabe ao profissional ter essa avaliação, ter esse diagnóstico prévio que a gente consegue traçar através de uma anamnese que é feita, de alguns testes, e conseguimos colocar diversas necessidades, como, por exemplo, a capacidade aeróbica, flexibilidade, força, resistência, as valências físicas necessárias para esse idoso, por exemplo, conseguir fazer as suas compras sozinho, conseguir levantar da cama adequadamente, diminuir a chance de ter uma queda futuramente. Então, essas valências são trabalhadas em diversos tipos de exercícios. Não há um específico. Nós temos Cada caso é um caso, digamos assim? Hoje nós trabalhamos muito com aquilo que o indivíduo gosta de realizar. Se ele gosta de praticar pilates, se ele gosta de praticar hidroginástica, atletismo, basquete, natação, aquilo que ele gosta de praticar, nós começamos a criar treinamentos adequados que vão buscar valências para aquele indivíduo, que ele vai ter mais força, mais resistência, que consiga, por exemplo, calçar o tênis adequadamente, levantar ou caminhar por um período sem fadigar muito o corpo. Porque, professor Tiago, com a passagem do tempo, a mobilidade, eu acredito que seja um dos fatores que mais se evidenciam. A pessoa começa a andar mais lentamente, para amarrar o sapato também tem dificuldade. Mesmo que ela não tenha feito nunca uma atividade física, é possível reverter, facilitar a vida dessa pessoa que já passou dos 70, dos 80, porque os sessentões hoje aí, a maioria está bem de vida, né? Está conseguindo amarrar o sapato. Sem sombra de dúvida. A prática do exercício físico ela é tanto fundamental quanto ela pode ser iniciada em qualquer momento. A perda da mobilidade, a perda da força muscular, o enfraquecimento abdominal é normal em todo ser humano. E quando se pratica um exercício físico sistematizado, organizado, adequado para aquele indivíduo ou para aquele grupo, conseguimos reverter, aumentar o nível de força, de mobilidade articular, reduzindo dores, reduzindo fadiga e até mesmo melhorando o sono do indivíduo. Já foi comprovado em vários estudos também. Porque tem gente que diz, eu nunca fiz uma atividade física. Para ele descobrir exatamente o que ele gosta, tem um trabalho também que vocês conseguem fazer para que ele se adapte, né, a alguma atividade física? Aí entra também muito a importância da mídia para mostrar diversas possibilidades que existem no mercado de trabalho. Na universidade nós aprendemos a expandir isso para o aluno, para que, por exemplo, esse aluno que tem a vivência dentro da musculação, da hidroginástica, do pilates, do yoga, do treinamento funcional, da biodança, as diversas possibilidades que podem ser inseridas, desde o benefício físico, cognitivo e mental para esse indivíduo. Então, muitas vezes a pessoa busca a musculação e à medida que o profissional é o mais amplo, e muitas vezes esse profissional começa a levar outras possibilidades. E há aquela adequação. O que a gente tem que ter em mente hoje é o que você gosta de praticar, para que haja continuidade. Esse é o principal. Para que não busque um exercício que seja sem prazer e ele interrompa. Você falou na palavra mágica, prazer. Se você faz algo que você não se envolve, não sente o prazer, não faz efeito, né, professor Tiago? Exatamente. Também sendo cada vez mais comprovado de que a ideia é manter por longo tempo. O exercício tem que ser visto como um medicamento prazeroso. Olha. É um termo que já é usado muito na área científica, determinando a necessidade de continuidade. À medida que esse indivíduo continuamente pratica atividades físicas, aeróbicas, de resistência, de flexibilidade,
a saúde vai mudando, o corpo vai mudando, a mente vai mudando, e isso é o benefício que ela proporciona a longo prazo. Independente da idade de nunca ter feito uma atividade física, é possível a qualquer momento. É possível a qualquer momento, o corpo pede isso. Mesmo aquela pessoa que está lá, eu tenho um cunhado que está com 78 anos, e eu motivei, né? Eu estive com ele, você tem que fazer uma atividade física, ele fica o dia inteiro balançando aquele velho do passado. Chegou aos 60, se aposentou, vou só me balançar na rede e tudo. Eu, não, mas não adianta não. Olha o pensamento, adianta, não adianta? Adianta, sim, Dá adianta. um carão para esses que estão na rede e não querem fazer uma atividade física. Aí entra justamente a importância da busca pelo que motiva aquele indivíduo. Nós temos dentro da universidade alguns métodos que auxiliam o aluno a encontrar realmente essa via que possibilita esse indivíduo a resgatá-lo para a prática da saúde. Tanto com técnicas de educação em saúde, com orientações, com realmente mostrar para ele a importância e o benefício que ele vai ter daqui a um determinado tempo, tanto curto quanto a longo prazo, daquele benefício para a saúde, para o bem-estar, para a redução de dores corporais, por exemplo. Porque a pessoa sempre atribui, não, isso é da velhice mesmo, ele disse, não, eu não tenho mais força porque é da velhice. Mas você pode ser um velhinho com força, não pode? Espera-se, deseja-se que sim. Não É muito pode, comum, por professor? exemplo, casos de queda na terceira idade. À medida que a gente trabalha com esse fortalecimento de membros inferiores, o indivíduo consegue ter um maior tempo de vida, melhor qualidade de vida especialmente, que é viver bem. E mais, né? Exato. E viver mais. Bom, a gente continua falando ainda de atividade física aqui com o professor Tiago. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, vamos seguir aqui com o nosso papo com o professor Tiago Daniele, do curso de Educação Física da Unifor. Professor, a musculação é sempre indicada para quem já passou dos 40, dos 50, por conta da força, como chama? Força muscular. Da força muscular, né? Qualquer pessoa pode realmente fazer a musculação desde que tenha uma orientação? Sim. É esse o melhor exercício? Eu ampliaria essa Para não ideia. ficar flácido, né? Com também. pelanca, O as aumento do pelancas. Eu ampliaria essa ideia não para a musculação apenas, mas para o treinamento de força e resistência, como pilates, como treinamento funcional. Todas essas técnicas trabalham a resistência muscular, que vai aumentar tanto o nível de força como o próprio nível de resistência muscular, que é fundamental para todo indivíduo. Então podemos ter a musculação como uma ferramenta, um aspecto técnico, metodológico, ou outras variáveis. Até mesmo aulas de yoga podem trabalhar resistência muscular. Até mesmo hidroginástica pode ser uma via para que o indivíduo busque essa adequação que ele deseja, que ele goste de realizar. Então a gente pode usar diversos meios para esse benefício. Professor, atualmente, mais recentemente, as praças, alguns espaços livres oferecem aquelas academias. E eu vejo muitas pessoas utilizando. O senhor concorda que tenha essa autonomia ou seria necessário um profissional da educação física lá para orientar essas pessoas? Porque o exercício mal feito, ele causa muitos danos, não é?
Certamente, as praças ao ar livre é uma ideia interessante, mas é fundamental que tenha alguém para orientar esse grupo de pessoas que busca aquela prática. Esse questionamento já foi inclusive levantado na universidade para que a gente buscasse ideias de como tratar melhor esse indivíduo que está naquele ambiente. Sabemos que o exercício físico ele deve ser bem orientado a fim de evitar lesões e comprometimentos para a saúde daquele indivíduo e reverter a ideia. Buscar a saúde, não buscar a lesão. Exatamente. A orientação é fundamental para que realmente tenha-se o benefício máximo daquilo que se pratica. Embora lá em cada exercício tenha uma indicação de como é feito, mas óbvio que a maioria não vai ficar atento àquela orientação. Seria uma luta do sindicato, de vocês, para que tivesse um profissional ali para orientar? Essa ideia já foi levantada, o Conselho já lançou ideias referentes a esse processo, mas ainda não conseguimos incluí-la dentro das diversas praças na cidade de Fortaleza. Então essa ideia é fundamental, vale a pena levantar essa necessidade, pois ao observar qualquer tipo de treinamento em locais ao ar livre, a gente vê alguns erros que são realizados, pela não coordenação motora, até pela não compreensão de como se posicionar naquele aparelho específico. E os aparelhos, eles são realmente adequados? Quando a gente se matricula numa academia, a gente tem que ter essa preocupação com o aparelho que a gente vai usar? Qual é a orientação que você daria para o professor Tiago? Sem sombra de dúvidas, a academia de musculação, os aparelhos de uma sala de musculação, ele apresenta diversos tipos de ajuste para pessoas mais altas ou pessoas mais baixas. É fundamental ter atenção a isso. Alguns aparelhos mais novos, eles conseguem ter uma dinâmica mais adequada para ajustar melhor aquele tipo de padrão de indivíduo. Então a máquina ela é pensada para um padrão específico, por exemplo, da população brasileira. E os ajustes norteiam melhor aquele determinado tipo de aluno que está ali realizando o exercício físico. É fundamental ter atenção, por exemplo, como se realiza um agachamento, como se realiza movimentos também com pesos livres, para manter um bom alinhamento postural, uma ativação do abdômen, para que realmente consiga ter uma efetividade e não a lesão. Isso é extremamente importante ter atenção. Porque eu vejo muito na academia, alguém terminou de fazer um exercício, o outro já vai e não faz nenhum ajuste. Isso traz um dano, né, professor? Certamente uma região muscular, uma articulação pode vir a ser sobrecarregada por essa falta de atenção. Um pequeno ajuste organiza melhor aquele corpo no aparelho, a dinâmica torna-se mais adequada, o músculo primário, que vai ser o efetor daquela região trabalhada, é ativado adequadamente e, consequentemente, você consegue ter um benefício amplo. É preciso ficar atento a isso, extremamente, né? Existem vários debates sobre o treinamento em jejum. Existem vários tipos de profissionais que aconselham, outros que não aconselham. Exercícios aeróbicos, exercícios de resistência. Eu, particularmente, não aconselho a prática de exercícios físicos em jejum. Existem outros meios, sim. É bom se alimentar. Isso, né? Adequado que você se alimente antes de se exercitar e após com alimentos específicos, certamente. Eu entendo que a busca da hipertrofia ou do emagrecimento pode ser conseguido com outros meios, não com o treinamento em jejum. Eu gostaria muito de reforçar a importância do exercício nessa fase da maturidade, para que não atribuam as dores à velhice. Porque eu estou ficando velho, dói aqui, é a idade do condor, né? Que diz dor no joelho. É possível ter uma longevidade sem dor desde que faça uma atividade física? É possível ter uma longevidade sem dor, é possível ter uma longevidade com a melhor sensação de bem-estar, é possível você mudar a sua vida com a prática do exercício físico. O meu conselho é que veja o exercício físico como remédio de longo prazo, contínuo, que deve ser realizado semanalmente, diariamente, não importa, contando que o tenha na sua vida e o faça realmente como algo que seja incluído no seu dia a dia, de forma que você pratique com prazer. Prazer sempre, isso é fundamental, né, professor? Você está nas redes sociais, como que ele acha lá? Pode me procurar como Thiago Daniele nas redes sociais. Thiago Daniele com PH, a gente coloca aqui. E tem o da Unifor Comunica também, né? Como também nós temos o telefone da coordenação, 3477-3205, onde pode buscar mais informações, conhecer melhor o curso, entender e entrar no campus da universidade, porque nós temos um dos melhores campos de educação física no Brasil,
com quadras poliesportivas, com ginásio poliesportivo, com academia dentro da universidade também, o que possibilita muito a esse aluno que deseja ingressar na universidade vivenciar diversas áreas de atuação. Você encontra o professor Tiago Daniele nas redes sociais e também Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Nós temos um canal no YouTube que você pode se inscrever, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o professor Tiago, você vai lá, assiste de novo, compartilha com os amigos e assiste o Viver Mais, sábado 10 da manhã e também quarta-feira, 11 da noite. Eu lhe espero lá nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Professor Tiago, foi uma alegria, aprendi bastante e vamos nos exercitar para viver mais saudável e com saúde. Sempre. É isso? Sempre. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.